Acho que já podemos começar, então, né? Esse evento está sendo gravado, só para avisar a todos, né? Então, boa noite. Meu nome é Ana Cláudia. Sejam bem-vindos ao nosso último dia do primeiro seminário discente do mestrado profissional em Direito da Universidade Positivo, que foi organizado pelos discentes do programa de pós-graduação, em conjunto com a coordenação do curso. E, como eu estava aqui falando com a professora, né, o objetivo desse seminário é promover a troca de experiências profissionais e acadêmicas e compartilhar conhecimento, não somente com o universo de alunos da Universidade Positivo, mas também com o público externo. E assim também expor as pesquisas e atividades desenvolvidas pelo programa de mestrado profissional da Universidade Positivo. Nessa noite, o tema abordado, então, será os desafios das políticas públicas na realidade dos indígenas. E como eu também já estava falando aqui, né, esse tema foi pensado e trazido em pauta em decorrência dos trabalhos desenvolvidos e as nossas dificuldades também enfrentadas, né, pelos mestrandos, todos aqueles matriculados na disciplina de Sistemas de Justiça e Responsividade, ministrada pela professora doutora Maria Tereza Willy Gomes, que também é palestrante nessa noite. Então, para iniciar o seminário, nós convidamos a professora doutora Maria Tereza Willy Gomes, a professora titular do programa de pós-graduação do mestrado profissional em Direito da Universidade Positivo, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela PUC Paraná e especialista em Direito Processual Penal e Direito Administrativo. A professora é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Comissão Permanente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, coordenadora do Comitê Interinstitucional da Agenda 2030 e do Laboratório de Inovação e Inteligência ODS, LIODES, do CNJ, e ex-procuradora-geral de Justiça do Estado do Paraná. Para compor a nossa mesa virtual aqui também, né, convidamos a doutora Carolina Santana, que é advogada do Observatório dos Direitos Humanos de Povos Indígenas, Isolados e de Recente Contato. A doutora Carolina trabalhou por 10 anos na Fundação Nacional do Índio, na FNAI, é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Teoria do Estado e de Direito Constitucional pela PUC-Rio, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de Direito Constitucional, com ênfase em Antropologia Jurídica, Direitos Indígenas e Direitos Indigenistas. E também convidamos a mestranda, né, em Direito pela Universidade Positivo, representando aqui a turma dos discentes da universidade, Elisa Tika Ogasawara, que é auditora do Ministério Público do Estado do Paraná, sendo responsável pela execução do projeto Transparência nos Municípios, no Centro de Apoio Técnico à Execução, possui especialização em Estado Democrático de Direito pela Unibrasil e pela Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, FEMPAR. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e contador e especialista em auditoria contábil e operacional pela FAI, Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade. Então, como eu estava aqui falando, né, seguindo a nossa programação, cada palestrante vai ter 15 minutos para sua fala, aproximadamente, claro, né? E ao final abriremos para as perguntas, as quais também poderão ser formuladas verbalmente ou pelo chat, né, aqui no decorrer das falas. Professora, então, a palavra está com a senhora. Muito obrigada. Boa noite, Ana Cláudia. Agradeço imensamente o convite formulado pelos discentes do mestrado em Direito da Universidade Positivo. Saúdo o professor Anderson, que está conosco, a doutora Carol também, Carolina Santana, a Elisa, que foi uma grande referência aí na nossa disciplina pela experiência, né, de trabalhar com os dados, Andrelise, todos os que estão conosco. Faço uma saudação muito especial aos professores do mestrado em Direito da Universidade Positivo,
aos discentes, né, e sobretudo a essa turma de mestrado, que é a primeira turma, né, que eu tive o privilégio de ministrar essa disciplina que trata de sistema de justiça e responsividade. Bem, a minha fala será uma fala um pouco rápida, gostaria apenas de contextualizar um pouco a disciplina, a relevância do tema, né, que foi abordado na disciplina. Então, a lógica da nossa disciplina, Sistema de Justiça e Responsividade, ela passou por algumas etapas. A primeira delas foi um diálogo com os alunos, falando um pouco sobre a Agenda 2030 da ONU, o que era a agenda, e de que forma o trabalho de pesquisa, o projeto de pesquisa de cada discente se relacionava com os ODS e com a legislação vigente. Fizemos um formulário no Google Forms buscando o perfil dos alunos, conseguimos identificar, né, as proximidades maiores, e tudo isso feito virtualmente, dada a pandemia. Nos dividimos em grupos, e a partir daí, então, nós passamos à segunda fase, que era a fase de trabalhar com dados estruturados, né? Então, nós buscamos, a partir de um padrão que é adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, de avaliação dos portais de transparência dos tribunais, de todos os tribunais do país, os alunos fizeram uma avaliação, escolheram qualquer tribunal aleatoriamente, ou tribunal de contas, ou enfim, órgãos públicos, e fizeram uma avaliação, se sim ou não, sim ou não, sim ou não, com dados estruturados. Essa é uma metodologia, uma forma de pesquisa, a partir de dados estruturados, em que você chega no final a um resultado padronizado, né, a respeito desse tema. E foi extremamente importante. Hoje nós temos em andamento o Laboratório de Inovação, sediado no TJ Paraná, ele é do CNJ, mas está sendo desenvolvido e sediado pelo TJ Paraná, em conjunto com outros tribunais, tratando justamente do portal de transparência, fazendo uma reflexão interna do tribunal. Como podemos melhorar a partir de uma análise interna, de uma análise externa, dialogando, né, com os alunos, com os discentes. Está sendo um aprendizado bem interessante. E até a Andrelise fez uma apresentação, ficou muito boa a apresentação que a Andrelise fez lá nesse laboratório de inovação do TJ, enfim. Na sequência, como nós, no início dessa disciplina, nós já estávamos vivendo toda a crise da pandemia, e estamos ainda, eu procurei mostrar um pouco como o sistema de justiça, em especial como o Poder Judiciário brasileiro, organiza e sistematiza os seus dados, a sua base de dados. Ou seja, são mais de 90 tribunais no país e todos os tribunais, com exceção do Supremo, eles organizam os seus dados da mesma forma, com a mesma metodologia, através de tabelas processuais unificadas. Então, ali nós temos 20 ramos do direito, 3.200 assuntos e mais de 78 milhões de processos na base do Conselho Nacional de Justiça, que reúne dados de todos os tribunais. Então, o foco da disciplina era dialogar com os mestrandos e mostrar como é feita essa organização de dados estruturados e de que forma pesquisar nessa base de dados. Muito bem, a partir daí, o que nós verificamos? O Conselho Nacional de Justiça, né, pela primeira vez, é um dos desafios que nós temos lá, nós percebemos que a pandemia teve um reflexo muito intenso na judicialização em relação à questão da renda emergencial. Cerca de 60 milhões de brasileiros tiveram renda emergencial concedida e cerca de 60 milhões de brasileiros tiveram esses benefícios inicialmente, eles foram considerados inelegíveis. E pela primeira vez, nós fizemos um painel de BI interinstitucional de dados, cruzando dados do Executivo com dados do Judiciário e percebendo essa judicialização. Nós estamos hoje no 10º lote de cruzamento de dados, são reuniões semanais que são feitas. Nessa perspectiva, né, da crise, e o resultado tem sido muito positivo, mais de 30%, quase 40% de cruzamento de dados, que já tem mostrado uma redução da judicialização, porque já vem o judiciário informa o número do CPF, o número do processo, e o executivo devolve semanalmente a informação. Foi concedido, foi revisto, qual o motivo que foi denegado esse pedido, e a gente vai dialogando e vai construindo
uma base conjunta de dados. Muito bem. A partir daí, nós identificamos também a questão indígena, né, que para nós internamente foi trazida pelo ministro Toffoli e pelo Procurador-Geral da República, que inseriram esse tema no Observatório Nacional do CNJ e do CNMP, para que fizéssemos um estudo aí sobre temáticas relacionadas à Amazônia Legal e também relacionada à questão indígena. Nesse momento foi que nós tivemos a DPF, né, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, que foi ajuizada pela Associação dos Povos Indígenas, e depois a doutora Carolina, acho que tem, né, condições de falar com maior detalhamento a respeito desse tema. E de fato, a questão indígena é um tema extremamente importante e que, muitas vezes, para os brasileiros, ela passa um pouco desapercebida, a gente não se dá conta da importância desse tema, né? E toda a questão, inclusive a questão histórica, a questão de preservação das etnias, né? Enfim, da cultura indígena, que precede o descobrimento do Brasil em muitos anos, enfim. E também a questão da temática das terras indígenas sob a ótica de proteção ambiental, né? Então, tem um conjunto de situações. Então, a partir daí, os discentes mestrandos passaram a pesquisar um pouco o cenário no estado do Paraná. E foi interessante porque não era um tema da pauta e da agenda eu presumo que de nenhum dos mestrandos. Era um tema diferente. E foi justamente um tema que, de certa forma, nós identificamos a possibilidade de ter um projeto conjunto de todos os alunos. E aí percebemos, então, a necessidade, e esse é um grande desafio, um desafio complexo. Aí você tem, inclusive, direito autoral, o direito autoral da criatividade daquilo que está sendo feito, né, da criação intelectual disso, criar uma base de dados. Como criar uma base de dados para que essa multiplicidade de informações, de dados, de busca, de pesquisa, uma coisa é você partir de dados estruturados, outra coisa é você partir de dados absolutamente desestruturados, que você nem sabe por onde começa a pesquisa. E era justamente esse contexto de complexidade que foi trazido, e os discentes, então, se dividiram, né, em três grupos, começaram a pesquisar a realidade indígena no estado do Paraná, e depois acabaram pesquisando também a realidade indígena no cenário nacional e criaram uma base de dados importantíssima. Então, o produto principal dessa disciplina do mestrado foi a criação de uma base de dados. E essa base de dados que está agora sendo consolidada e que será publicada, que nós queremos publicar no portal do Observatório Nacional do CNJ e do CNMP, como uma contribuição dos discentes mestrandos, né? Paralelamente a isso, nós temos dialogado muito com o professor Anderson, a professora Clarice, com a Carolina Santana, e, enfim, com vários outros atores aí, e buscando muitos dados e muitas informações. Hoje, nós temos, no Brasil, nós temos mais de 50% das terras brasileiras são de florestas. E dessas florestas cadastradas no Cadastro Nacional de Florestas, 37% estão em terras indígenas. Então, em primeiro lugar, nós temos florestas em terras indígenas. Essas florestas, elas estão também passando por um processo em que elas estão sendo desflorestadas. Nós temos um processo intenso de desflorestamento, de queimadas, de incêndios, de invasões, e é necessário, de alguma forma, proteger os indígenas. E essa DPF tem um grande mérito, que ela busca ali a proteção dos índios isolados e de recente contato, que são, né, no meio de toda essa pandemia, aquelas pessoas de hiper vulnerabilidade, porque elas não podem ter contato com outras pessoas sob pena de contrair o Covid, né, pelas suas características ali
de ter algum efeito bem danoso à saúde. Então, hoje a DPF ela trata de barreiras sanitárias, insiste, importante, né? Enfim, aí tem todo o processo que está acontecendo, que é de relatoria do ministro Barroso, e que me indicou ele como observadora. E como observadora, muito do que foi produzido na disciplina também está sendo extremamente importante e útil para subsidiar reflexões. São reflexões, o tamanho desse problema da temática indígena ele é tão complexo, como também é complexa a questão fundiária no Brasil, que eu acho que o maior desafio que nós temos é tentar responder a seguinte pergunta: como integrar os dados do Poder Judiciário com os dados do Poder Executivo para conseguir compreender no mapa e georreferenciar no mapa onde estão essas terras indígenas e que tipo de violação de direitos no que diz respeito a invasões dessas terras indígenas nós temos hoje. A gente não tem um critério, não tem uma taxonomia boa e clara para isso. A gente sabe que tem incêndio, mas não sabe em que município foi. A gente sabe que essa terra indígena, pode ser que ela já esteja demarcada ou não, mas eu não sei onde está o decreto. Aí, quando eu junto o decreto, eu não sei se tem matrícula no registro de imóveis. E o primeiro ponto de conexão de todos esses dados, que são mais de 30 e poucos cadastros administrativos existentes no Ministério da Agricultura, para unir esses 30 e poucos cadastros administrativos, a maioria deles autodeclaratórios, e essa é a diferença do cadastro administrativo com o registro público, nós precisamos dar um passo no judiciário e organizar e sistematizar o número único de todas essas matrículas, indexar com os cadastros administrativos, verificar por imagens de satélite, depois imagens de drones, depois outro tipo de tecnologia, criando uma taxonomia nova. Qual é a taxonomia? Uma ordem de classificação que consiga medir o número de hectares que estão sendo desflorestados, número total de hectares daquela terra indígena, número de hectares que estão sendo desflorestados. E, a partir daí, todas as ocorrências, tem inquérito policial, tem ação penal, tem ação civil pública, qual foi a decisão, tem decisão de desintrusão, foi cumprida, quais as dificuldades para executar uma desintrusão nessa terra indígena, como elaborar um manual, tudo isso, no meu entendimento, tem que ser averbado à margem do registro de imóveis. E o registro de imóveis tem que georreferenciar. Só que todas essas peças é como se fosse assim, um quebra-cabeça de milhões de peças diferentes, elas estão soltas. Então, várias organizações, observatórios, né, o Observatório Indígena, as associações que tratam com a temática indígena hoje no Brasil, organizações internacionais, seja lá o que for, muita gente tem dados, mas a gente não consegue concentrar esses dados em um único lugar. Por isso, o grande desafio é saber como construir uma base de dados única, que seja capaz de integrar diferentes informações e, a partir daí, permitir a tomada de decisões mais rápidas em cima de informações muito precisas, né? Então, acho que esse é um olhar, que é um olhar estratégico, que, a partir dele, uma sala de situação, visualizando os mapas, visualizando quais são os pontos de maior vulnerabilidade, no caso, são 33 terras indígenas, hoje, lá na DPF, que estão em 88 municípios, que nós sabemos hoje exatamente quais são, onde estão, o número total de hectares, o número de hectares desflorestados, e aí talvez seja o caso de se pensar em ter uma meta, na fixação de uma meta, com base na Agenda 2030, porque até 2030 o Brasil tem meta de reflorestamento, e meta de reflorestamento com base no Acordo de Paris. Talvez aí surja uma ideia, ter uma meta para reflorestar X mil hectares até 2030 como forma do país cumprir o seu compromisso internacional. Mais do que isso, como conferir segurança aos contratos internacionais que eventualmente podem ter investidores, né, com interesse
em destinar recursos de crédito de carbono para comunidades tradicionais, comunidades indígenas. Esse é um dos nossos grandes desafios hoje no que diz respeito à regulação. Esse é um tema que eu estou estudando com bastante profundidade, não só em relação às comunidades indígenas, mas em relação às comunidades locais e às comunidades tradicionais, porque talvez esteja aí uma chave de apoio, inclusive de apoio financeiro, para melhorar a condição dessas pessoas, né? E investir na proteção de florestas, no reflorestamento, no replantio e nesse fortalecimento do locus da situação dos indígenas que eles se encontram. Então, se é que a disciplina conseguiu despertar a curiosidade, o interesse e a busca, né, de tentar entender a complexidade do que é criar uma base de dados, e criar uma base de dados que será uma base de dados aberta. Esse é o ponto mais importante. É uma base de dados que não pode ficar dentro do computador, ela tem que ser publicada, publicizada, compartilhada, e as pessoas têm que somar em cima dessa base. Isso é sensacional. Então, eu gostaria de deixar aqui o registro de que a disciplina, ela, para mim, foi extremamente enriquecedora, né? Foi uma troca de experiências importantes sobre vários olhares, temas, discussões, enfim, né? A gente foi construindo um Lego, construindo um quebra-cabeça dessa parte indígena que não sabia nem por onde começar e nem onde ia terminar. No fim, nós terminamos, inclusive com a participação também de alunos da graduação que contribuíram e muito, com muitos resultados positivos, não só a base de dados, mas também um plano para a colocação de drones e disponibilização de drones para os corpos de bombeiros. Ouvimos todos os comandantes gerais dos corpos de bombeiros, estamos evoluindo com esse projeto. Agora nós queremos ouvir também algumas comunidades indígenas que já usam o drone para fazer a fiscalização do monitoramento de suas áreas, né? Enfim, essa proteção territorial é muito importante. Recebemos hoje do Ministério Público Federal o número de procedimentos criminais que eles têm nessa temática de crimes contra a flora, enfim. A gente está juntando dados, juntando informações, recebemos das organizações não governamentais, pedimos relatórios de 3 terras indígenas com alto índice de desflorestamento para medir. Nós precisamos medir e é a métrica, é a matemática, é a criação de algoritmo de inteligência artificial, que é exatamente esse meu ponto de pesquisa hoje, algoritmos de inteligência artificial para medir o potencial de crédito de carbono e a segurança jurídica em contratos internacionais para facilitar a melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas. O que fazer, como fazer. O problema, nós vimos a dimensão, o problema está posto. Agora, nós temos que partir do problema para o entendimento de uma solução um pouco mais rápida, e essa solução talvez passe por essa via. Enfim, eu acho que o propósito era justamente esse, trabalhar com dados não estruturados, com dados estruturados, com matemática que tem como questão de fundo a proteção de direitos humanos e a proteção, né, de um segmento muito importante, que é o segmento das comunidades indígenas, que integram as comunidades tradicionais e que hoje é objeto de preocupação mundial nesse cenário de pandemia. Como proteger as pessoas hiper vulneráveis, né? Se isso serviu de alguma forma para reflexão e para a construção coletiva da turma, eu fico muito feliz. Então, eu agradeço a Universidade Positivo, né, pela possibilidade de estar atuando nesse curso, nesse mestrado profissional. Agradeço ao corpo docente, agradeço muito ao professor Anderson, que também está fazendo um trabalho, né, muito bom em relação a esse tema, já vinha fazendo, continua fazendo, a gente vem sempre dialogando e construindo em conjunto essas trocas, e, sobretudo, agradecer os nossos alunos, mestrandos, esperando que esse tipo de contribuição
seja útil, ainda que não especificamente na temática indígena, mas que essa forma de organização de dados enquanto criação e obra intelectual inovadora seja importante para todos. Agradeço imensamente pela oportunidade e parabenizo mais uma vez o produto final que essa turma produziu, e gostaria de dar o tempo também agora para que a doutora Carolina fala, né, que tem uma grande experiência nessa área, que possa falar mais sobre a realidade da temática indígena, e depois ouvir a Elisa, ouvir os nossos outros mestrandos aí, que vão, né, fazer um relato do produto que foi possível construir nessa disciplina Sistema de Justiça e Responsabilidade. Muito obrigada. Obrigada, professora. Com certeza, como a senhora disse, né, não era objeto de estudo, talvez, da grande maioria dos alunos, mas foi um tema que despertou muito interesse e encantamento pela temática, né? A gente fica muito agradecido, falo até em nome da turma, e agradeço pela disciplina ministrada, agradeço pelas aulas, pelos conhecimentos que a professora nos repassou, e por ter dado a oportunidade de trabalhar com esses dados, né, nos ensinar muitas vezes, até a Elisa depois vai falar melhor, ela tem mais prática, né, com essa estruturação de dados, mas acredito que a grande maioria, incluo nessa, também não tinha tanta experiência, e foi enriquecedor mesmo, e a oportunidade, né, em ter esse conhecimento mais próximo com a temática indígena, sobretudo, né, que, inclusive, é tema hoje do nosso ciclo. Muito obrigada, professora. Passo a palavra à doutora Carolina agora, com a sua ampla experiência na temática também. A palavra é sua, doutora. Obrigada, Ana Cláudia. Boa noite a todas, boa noite a todos. Então, eu, antes de mais nada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse primeiro seminário discente, parabenizo as organizadoras, aos organizadores, é sempre uma felicidade realizar um seminário discente, né? Então, meus parabéns, que esse seja o primeiro de muitos. E boa noite, então, à professora Maria Tereza, em nome de quem eu saúdo todos os docentes presentes, e boa noite aos discentes também presentes. É um prazer estar aqui conversando, então, com vocês. Como a Ana já me apresentou, eu trabalho, então, como indigenista, sou advogada indigenista, trabalhei por 10 anos no Estado brasileiro como indigenista, e trabalho agora como advogada, né, advogando nessa área. E uma das coisas que eu aprendi nesse trabalho com povos indígenas, e sempre nesse intermédio, né, ora fazendo mediação de conflitos, ora trabalhando, dialogando exclusivamente com o Estado, ora exclusivamente com os povos indígenas, que é importante a gente que está no direito, a gente refazer o nosso olhar quando a gente vai para pensar políticas públicas para seja para povos indígenas, seja para qualquer minoria, né? Porque o direito ele tem uma forma de se estruturar e de se organizar que ele se organiza para abarcar o maior número possível de pessoas. E essa forma de estruturação do direito, ela inevitavelmente ela cria algumas injustiças nesse caminho. E isso a gente vai, então, desconstruindo e repensando no andar da carruagem, né? Então, o direito ele tem essa base muito cartesiana, né? Da ideia do René Descartes, do penso, logo existo, né? Muito fundada no indivíduo, e tem um antropólogo brasileiro muito conhecido, que se chama Eduardo Viveiros de Castro, que ele faz uma inversão, né, nessa fala do Descartes. Ele diz assim: o outro existe, logo ele pensa. Então, eu acho que a gente tem que olhar para os indígenas com essa chave, né? Pensar as políticas públicas a partir dessa chave. É um outro por quem eu não vou falar, né? Eu não vou falar por essas pessoas. E aí a gente sempre na nossa chave de pensar o direito a partir de uma democracia representativa, a gente está sempre representando o outro, pensando em representar o outro,
né? Então, reeducar e repensar esse olhar é pensar que se para nós existe uma questão indígena, nós também somos uma questão não indígena para os indígenas, né? E essa é a base, então, para a gente ter sucesso, eu acho, nesse caminho de pensar as políticas públicas. E aí, diante desse olhar, eu acho que a gente compreender que nesse outro existe uma interpretação do que é progresso, existe uma interpretação do que é desenvolvimento sustentável, né? E foi a partir daí que o Estado passou a pensar e a incorporar as terras indígenas também nos seus objetivos da Agenda 2030, né? Pensar que 13% do território nacional também vai contribuir com esses objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, toda a política pública, ela tem, obviamente, que ser pensada para abarcar um maior número de pessoas, e aí está a nossa dimensão da igualdade formal, mas como a gente vai pensando as minúcias, como a gente vai pensando a adequação, né, de cada caso, e daí a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso em cima daquele belo trabalho que vocês fizeram, que eu tive a oportunidade, né, de ler, que vocês me deram essa oportunidade. Então ali eu fui fazendo alguns comentários, né, que ali a gente vai trazendo então essa dimensão, né, da igualdade material mesmo. Então, será que um benefício que é bom para todo mundo, ele vai ser necessariamente bom para os povos indígenas como um todo? Isso quem vai poder dizer são os próprios povos indígenas, né? Porque para buscar um benefício numa cidade, ir lá e retirar o seu benefício no banco, muitas vezes você passa uma semana descendo o rio de canoa. E depois, se for, né, contra a corrente, um pouquinho mais de uma semana voltando para tirar o seu benefício. Então, tudo isso causa um impacto, né, na cultura, na dinâmica daquele povo. E ouvir os indígenas também pressupõe ouvi-los a respeito de como ouvi-los, porque quando a gente fala ouvir, a gente também tem o nosso registro de escuta, né? O nosso registro de democracia participativa, os nossos registros de escuta, quem é a liderança, quem é que fala por vocês, quem é o representante. A gente sempre busca os registros da nossa cultura, né? Então é chegar sabendo reeducar esse olhar sobre a escuta, né? Porque a própria palavra indígena, né, ou que nem é essa palavra que está na nossa Constituição, que é índios, que está na nossa Constituição, que muitos indígenas criticam, inclusive, os índios, ela é super mega genérica, né? Então, eles são os caingangue, os pataxó, os tupinambá, né, os munduruku, e cada etnia é uma cultura, né? São mais de 305 povos que falam mais de 274 línguas. Então, de fato, é um desafio a gente pensar as políticas públicas. E esse desafio de pensar políticas públicas para essas minorias, ele se reflete, inclusive, no órgão estatal, né? Na administração pública. Então, eu nunca me esqueço uma vez eu fui à Atalaia do Norte, como servidora pública mesmo, que é uma cidade na divisa do Brasil com o Peru. E aí andando, eu lembro que eu estava andando, né, era um carro oficial e tal, e lá não tinha posto de gasolina. E tinha umas garrafas PET, assim, que tinham gasolina para vender. Era o jeito mais fácil de comprar gasolina. Só que, obviamente, essa gasolina não podia ser comprada pela administração pública. A cidade inteira comprava essa gasolina, que vinha do Peru, inclusive era mais barata. Mas a administração pública, ela tinha que esperar, né? Assim, é óbvio que existe a lei, né, 8.102, não, 8666, né, da licitação, e isso precisa ser sempre seguido, existem os trâmites, existe a segurança que isso traz, mas às vezes a gasolina que vinha de barco até a Atalaia do Norte, ela não chegava no tempo que se esperava que chegasse.
se esse barco quebrasse, aí todo o trabalho da administração pública ali ficava paralisado. E não existe plano B. Né? Então, todas essas peculiaridades que estão na ponta, né, lá assim, no que algumas pessoas chamam de Brasil profundo, elas estão muito longe, né, de quem pensa a política pública, né, de quem pensa a gestão pública. Então, essa base de dados, essa pesquisa quantitativa, ela é extremamente importante para você para as pessoas compreenderem essa realidade, né? Para as pessoas conseguirem planejar essas políticas públicas. Então, quando a conselheira, a professora Maria Tereza diz assim, eu tenho os dados, né? Esses dados estão em vários lugares e a gente precisa unificá-los, né? Para o caso da DPF 709 agora, por exemplo, dados de desmatamento, tem os dados do INPE, e tem os dados do Instituto Socioambiental. Os dados de desmatamento do INPE, eles pegam até uma dimensão de desmatamento. Os dados do Instituto Socioambiental, eles pegam um pouco mais, eles pegam corte de madeira, né? Eles são um pouquinho mais profundos. Por que a gente não junta isso? E a gente tem uma dimensão diferente? Porque a sociedade civil e Estado, eu não posso juntar isso num lugar só, eles são inimigos, né? Ou a gente precisa trabalhar com a credibilidade desses dados, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com a unificação dos dados, e também sem esquecer que essas big datas, elas são extremamente importantes para a política pública, mas sem esquecer também essa dimensão da escuta, né? Eu acho que são duas coisas que precisam caminhar juntas. Uma dimensão porque existe uma cultura que é extremamente oral, né? A cultura indígena é uma cultura que é diferente, e que está querendo ser ouvida nessa diferença, né? Então, o desafio está na gente compatibilizar isso, né? A DPF 709, ela tem uma sala de situação instituída pelo ministro Barroso, e ali você tem o diálogo do governo com povos indígenas e com a sociedade civil, que às vezes mostra, né, acaba transparecendo essa diferença, né, do registro de diálogo que cada ator traz, da onde cada ator traz a sua referência de diálogo. Então, pensar as políticas públicas sem esquecer essa dimensão, né? Essa dimensão dos dados, que é extremamente importante, e também o dado, ele vai, eu acho, conseguir demonstrar essa diferença, essa diversidade. Porque só você falar sobre a diversidade, às vezes não é o suficiente, e o dado ele consegue demonstrar a grandeza e a dimensão dessa diversidade, né? Então, eu acho que para começo de conversa, era um pouco isso aqui que eu queria trazer para vocês. Depois a gente vai conversando mais, né, a partir das perguntas. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina. Eu até lembro, né, da sua participação na nossa aula, que a doutora comentou, a gente precisa até utilizar os termos corretos, né, para o entendimento daquela população. Então, são vários detalhes que nós, do direito, muitas vezes, naquele juridiquês tradicional, passamos despercebidos, né? Então, foram excelentes as contribuições e excelente a explanação de hoje no nosso evento. E agora eu passo a palavra a Elisa, que é a nossa colega discente, né, do mestrado, que vai também fazer essa apresentação dos dados coletados sobre a temática na disciplina da professora Maria Tereza. Só um momento que a gente vai auxiliar aqui no compartilhamento da tela. Está compartilhando a tela? Porque eu não...
Sim. Está compartilhando, mas a Elisa está sem o microfone. Só precisa habilitar o dela, acho que eu não consigo habilitar aqui. Elisa, você não consegue ativar o seu microfone? Ah, foi. Bom, então, eu gostaria de agradecer o convite da universidade e os organizadores desse evento. Para mim é uma honra muito grande compartilhar esse painel com a professora a doutora Maria Tereza e a professora Carolina Santana. Então, eu estou muito honrada em participar desse painel. Então, eu vou falar sobre sobre a estruturação da nossa pesquisa, que foi feita sob a coordenação da professora Maria Tereza. Então, os trabalhos, eles foram realizados pelos mestrandos da Universidade Positivo e também pelos acadêmicos, né, do curso de Direito, da graduação, né, uma disciplina optativa, Inovação, Gestão Judiciária e Tecnologia, da professora Maria Tereza. Pode passar. Então, esse trabalho de pesquisa e estruturação de dados, né, teve como objetivo tornar acessível no âmbito eletrônico do Observatório Nacional do CNJ, informações municipais e estaduais essenciais à execução de políticas públicas no atendimento dos povos indígenas. Então, essas informações municipais e estaduais, elas são essenciais para a execução de políticas públicas de atendimento aos povos indígenas nos eixos da saúde, educação, saneamento básico, assistência à renda e proteção às terras indígenas. Então, esse nosso trabalho, né, foi realizado por etapas. A primeira etapa consistiu no estudo dos temas, documentos básicos e renda emergencial, que tem relação com os ODS 1, 2 e 17. O ODS 1 é relativo à erradicação da pobreza, o ODS 2, fome zero e agricultura sustentável, e o ODS 17, parcerias e meios de desenvolvimento, de implementação. Assistência à saúde e falta de saneamento tem relação com os ODS 3 e 6. ODS 3 refere-se à saúde e bem-estar, e ODS 6, água potável e saneamento. O cordão de isolamento sanitário em relação com o ODS 16 e a proteção à terra indígena com o ODS 15. Maiores informações sobre os ODSs vocês podem encontrar na página portal da plataforma Agenda 2030, né?
ODS 15, relativo à vida terrestre, e ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Na etapa 2, nós elaboramos formulários e fluxogramas de orientação aos indígenas, com a finalidade de facilitar o acesso à justiça e serviços públicos para a garantia dos direitos fundamentais, assistenciais, sociais e de cidadania. Dentro da etapa 2, nós elaboramos o fluxograma e o formulário da documentação básica relativa a registro administrativo de nascimento indígena, RANI, registro civil de nascimento, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, carteira de trabalho e previdência social, título de eleitor. Então, nós elaboramos um fluxograma com o objetivo de orientar o acesso a esses documentos básicos. Na etapa 3, nós elaboramos o plano de ação, seguindo a metodologia 5W2H, com encaminhamento de sugestões para a implantação de soluções inovadoras para os principais problemas identificados na temática povos indígenas do Brasil. Então, com a estruturação dos fluxogramas e formulários pelos mestrandos, do mestrado profissional em Direito da Universidade Positivo, foi elaborado o plano de ação, foram elaborados 38 planos de ação dos mestrandos, e aqui eu trago o exemplo de um plano de ação na metodologia 5W2H, que consiste em dizer no plano o que será feito. O what. Why, por que será feito? Os objetivos. Where, onde será feito? A unidade administrativa, o local em que será executado esse plano de ação. E when, quando será feito? Um cronograma, porque um plano de ação necessita uma data de início e fim para a execução dele. E who, por quem será feito? O responsável, a equipe que desenvolverá o plano de ação. How, como será feito? A metodologia de desenvolvimento do plano de ação. E how much, quanto vai custar em termos de recursos materiais, financeiros, logística, todo o recurso necessário para a realização do plano de ação. Na etapa 4, foi feita uma pesquisa de levantamento de base de dados sobre as terras indígenas que se encontram na fase processual homologadas ou regularizadas, segundo a FUNAI, e os respectivos municípios dos estados brasileiros. Essa estruturação de dados, ela consistiu em reunir, numa planilha Excel, os dados espalhados em diversas bases. Essa primeira categoria de dados que nós pesquisamos, relativa ao endereço
do município em que se localizam as terras indígenas. Nós buscamos no site do município, né? E pesquisamos nos diversos locais da página principal, disponível na internet, ou no portal da transparência, o endereço, o CEP do município, o e-mail do município, o telefone, o link do site da internet. Na categoria orçamento, nós pesquisamos o PPA e a LOA. O PPA, que é o Plano Plurianual, né? É um instrumento orçamentário. PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo, materializado em uma lei, que estabelecerá as diretrizes e os objetivos e as metas no período compreendido entre o segundo ano de um determinado mandato eletivo até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, atualmente, o mandato eletivo tem duração de 4 anos. Logo, o PPA também tem essa duração. Se eventualmente alterar esse prazo para 5 anos, o PPA terá 5 anos. Então, o elo do PPA e da LOA se dá através dos programas de governo, sendo que no PPA é que estão discriminados os programas políticos de governo, de modo que na LOA constarão as ações necessárias à realização desses programas. Então, o PPA, para as políticas públicas, ele é um importante instrumento, porque para a implantação de políticas públicas, antes de mais nada, é preciso estar no planejamento orçamentário. E depois, a execução desse planejamento, ele se dá por meio da LOA, em que são destacados o valor destinado a cada programa, a cada projeto, atividade. Faz parte também do planejamento orçamentário o Plano Municipal de Saúde. A saúde e o saneamento são políticas públicas muito importantes para o desenvolvimento dos municípios e também na temática indígena, ela é de relevante importância, pois sem o adequado plano municipal de saúde ou plano municipal de saneamento, não é possível implantar as políticas públicas para o desenvolvimento das políticas públicas. Então, na categoria saúde, nós verificamos se o município possui o Plano Municipal de Saúde, né? Se possui qual o número da lei, qual a data da lei, e o mais importante, se o Plano Municipal de Saúde contempla a questão indígena. Assim como no Plano Municipal de Saneamento, nós verificamos se o município possui o plano
e se esse plano contempla a questão indígena. Essas informações, elas foram pesquisadas tanto no site do município, na página principal, e no portal da transparência do município e da Câmara. Nós verificamos também nesses municípios os principais julgados relativos à temática indígena. E também a legislação municipal e atos normativos municipais sobre tratando da questão indígena, seja a legislação sobre implantação de conselho municipal de assuntos indígenas, a implementação de políticas públicas relativas a indígenas, leis e atos normativos de forma geral que contemplem a questão indígena. Então, nós fizemos essa estruturação de dados e dos 46 municípios em que se localizam as terras indígenas com a fase processual homologada ou regularizada, nós verificamos que apenas 82 municípios o PPA contempla a questão indígena, de alguma forma. E 273 municípios não contemplam no seu PPA a questão indígena. 51 municípios apresentaram essa informação de forma... a informação não estava disponível. Nós classificamos aqui como indisponível quando no momento da consulta, a informação, o site estava indisponível, ou o portal da transparência estava indisponível, ou apesar de haver a informação sobre o PPA, o conteúdo não pôde ser lido, né? O conteúdo não pôde ser baixado e lido. Então, para todas essas situações, nós classificamos como indisponível. Na nossa pesquisa também verificamos que dos 406 municípios pesquisados, no quesito orçamento LOA 2019 contempla indígenas, apenas 72 municípios contemplavam a questão indígena no seu orçamento. Também verificamos a LOA de 2020 e também nesse ano nós verificamos que 60 municípios apenas contemplam a questão indígena no seu orçamento anual. Note que em relação a LOA 2019, o número de indisponibilidades aumentou. Isso porque nós verificamos que na página do município ou da Câmara, a LOA de 2020 ainda não havia sido disponibilizada.
Bom, a nossa pesquisa também revelou que dos 406 municípios pesquisados no quesito Plano Municipal de Saúde, se o município possui Plano Municipal de Saúde, apenas 66 municípios possuem Plano Municipal de Saúde. Desses 65 municípios, apenas 19 contemplam a questão indígena em seu plano. Então, por esses números, por esses dados, né, que nós estruturamos, é possível verificar que a política pública em relação aos indígenas, ela é pouco abordada pelos municípios, pelo executivo municipal. E na questão, no quesito Plano Municipal de Saneamento, se o município possui ou não, nós verificamos que 205 municípios não possuem o Plano Municipal de Saneamento e apenas 148 possuem o Plano Municipal de Saneamento. Destes 148, apenas 39 contemplam a questão indígena. Então, por esses dados que nós estruturamos, é possível identificar que em termos de políticas públicas contempladas no planejamento orçamentário, muitos municípios não contemplam a questão indígena. Essa questão indígena, inclusive, ela despertou o nosso interesse, né, por ser relevante, e os povos indígenas serem uma população vulnerável, né? Como a doutora Maria Tereza explicou no início, e a doutora Carolina expôs, né, da dificuldade do acesso aos benefícios aos povos indígenas. Será que as políticas públicas são... as políticas públicas que imaginamos para nós atendem aos povos indígenas? Bom, mas o que me chamou a atenção nessa pesquisa é também uma outra temática que a professora Maria Tereza trabalhou no mestrado profissional, na disciplina, que é a questão da transparência pública, a falta de disponibilização das informações. E quando disponíveis, elas não estão disponibilizadas em formato aberto, que possa ser baixado e utilizado por qualquer pessoa, né? Essa também é uma das dificuldades da nossa pesquisa. Nós não encontramos a informação, porém não temos certeza se realmente o município não possui plano municipal de saúde, ou não possui plano municipal de saneamento, ou simplesmente ele não disponibilizou essa informação. Então, com relação à estruturação de dados, eram essas as considerações. Ana Cláudia? Obrigada, Elisa. Até para a gente explicar essa
fala da Elisa, né, trouxe uma parte do trabalho que foi desenvolvido, né, que contou também com dicionário de dados, pesquisa de julgados, tudo envolvendo a temática indígena e também questões florestais, do Fundo Clima, da Amazônia, e também registro em ata notarial, né? A equipe simulou um formulário de perguntas. Então, é uma parte do trabalho desenvolvido ao longo, né, de toda a disciplina ministrada pela professora Maria Tereza. Só para concluir aqui, né, como mestranda e aluna da professora, deixar essa contribuição também. Agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta, se a doutora Carolina, a doutora Maria Tereza gostariam de fazer alguma consideração sobre a fala, sobre o trabalho em geral, né? Fico à disposição. Ou as considerações finais também, se ninguém tiver perguntas. Ana Cláudia, eu vou aproveitar aí, já que você deu essa oportunidade. Primeiro, de parabenizar essa consolidação, né, que foi feita, e a apresentação agora pela Elisa, e dizer que esse trabalho que vocês... Eu sei que foi muito trabalhoso, eu tenho consciência disso. Eu sei que deu muito trabalho para chegar no que vocês chegaram, porque não foi pouca coisa que vocês pesquisaram, foi muita coisa. Agora, ao mesmo tempo, hoje, a Agenda 2030, que está em 193 países, né, e é uma forma estatística com princípios internacionais de mensuração de resultados e identificação de violação de direitos humanos, né, violações relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ela tem um grande desafio. O maior deles, desagregação de dados estatísticos municipais. E vocês conseguiram chegar à base de dados dos municípios procurando por meio dos portais. Ou seja, vocês aprenderam uma metodologia que é a metodologia de pesquisa de dados estruturados, portal de transparência, né? Aí, a partir daqui, vocês aplicaram essa pesquisa, olhando os portais dos municípios e dividindo em grupos. E aqui vocês conseguiram, pelo trabalho em equipe, reunir todas essas informações e nos dar uma visualização de que, nos municípios, determinadas situações relacionadas à inclusão dos povos indígenas no orçamento municipal, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Saneamento, os outros planos municipais que são fundamentais, se eles estão ou não. Em sua grande maioria, nós vimos que um grande percentual não estão, ou pelo menos se estão, não estão disponíveis. Que aí poderia até se prosseguir nessa pesquisa, com formulário mesmo, né, os municípios para que esclareçam, algum enforcement aí do Tribunal de Contas, né, que a gente poderia ter uma metodologia com eles e tudo mais. Mas o que vocês fizeram é super importante, porque ele chama a atenção para alguns fatos concretos que, de fato, vocês pesquisaram, olha, está aqui. E esse produto ele tem que ensejar um resultado, um desdobramento disso. E esse desdobramento talvez até reunir, por exemplo, eu sei que vocês pesquisaram legislação municipal indígena. Isso é riquíssimo, riquíssimo. Semana passada nós tivemos uma reunião com a União Europeia conversando sobre a importância de se ter uma coletânea, né, de legislação sobre florestas, enfim, sobre indígenas também, porque está tudo diretamente relacionado, legislação federal, estadual e municipal, para depois a gente trabalhar direito comparado. Então, o que vocês já fizeram, nós podemos fazer uma coletânea, juntando, né, com a outra base que a gente já tem, uma base lá no CNJ, juntando essas duas bases e acrescentando essa desagregação aqui de leis municipais. Se um município tem um bom plano municipal de saneamento, isso pode ser facilmente replicado em outro município, ou um plano municipal de saúde.
Porque, às vezes, a dificuldade é escrever o ato regulatório, escrever o plano. Mas se tem, não que tenha que ser o mesmo, mas você já não parte do zero, né? Esse intercâmbio ele pode ser feito, inclusive, através da Confederação Nacional dos Municípios, que pode estar envolvida nisso. Agora, eu não me engano também de achar que as coisas acontecem se não tiver recursos. Não precisa de muito recurso, mas um pouco precisa ter. Precisa ter um pouco de investimento, um pouco de recursos. Seja para a contratação de alguns estagiários, de alguns profissionais, de alguns pesquisadores, alguma coisa tem que ter, senão é utópico imaginar que vai acontecer, não vai acontecer. Precisa ter uma estrutura mínima. Todo esse volume, esse acervo maravilhoso que vem aqui dessa consolidação, ele não pode parar aqui. Nós precisamos registrar, documentar, publicar, formatar, disponibilizar. Isso dá trabalho, né? Mas é essencial. Então, o que eu gostaria de dizer é que hoje, coincidentemente, o ministro Fux, presidente do Supremo e presidente do CNJ, lançou o Observatório Ambiental. E a questão da Amazônia Legal é uma questão central. O CNJ já está prevendo para os próximos dias, né, a apresentação de um seminário com a União Europeia. E eu acho que esse trabalho e essa conclusão que vocês fizeram, a gente já teria condições de levar para esse seminário como uma conclusão de uma pesquisa feita em mais de 400 municípios. Já é um resultado concreto, muito bom. Nós podemos partir na sequência de consolidar essa legislação que vocês procuraram, a legislação municipal, consolidar, a federal nós temos com maior facilidade, mas de consolidar com essa legislação municipal que vocês identificaram e fazer uma coletânea de leis brasileiras. E também publicar o dicionário, né, que a Andrelise até copiou o trabalho do grupo, ali são 75 páginas de dicionário de dados conceituais, entende-se por, né, florestas, entende-se por área de preservação permanente. Tudo isso é maravilhoso, é excelente. Eu gostaria de pedir que a gente, embora a disciplina, né, a gente já tenha concluído as nossas aulas, mas que a gente possa continuar. O professor Anderson está com o grupo de pesquisa, a Carolina também está, né, apoia ele nesse grupo de pesquisa, e eu também participo, né, dessa assim, ainda que a vida corrida, mas de alguma forma a gente também apoia e ajuda. Eu gostaria muito, né, e até tenho falado com a Elisa, a gente até já colocou uma pessoa para ir consolidando esses dados, eu conversei um pouco com ela ontem, hoje, eu quero fazer uma publicação desse trabalho que vocês fizeram. Acho que isso é sensacional, é algo muito importante mesmo, né? E publicar também depois no site do Observatório Nacional, de maneira que ele sirva, né, nessa ideia de base de dados abertos, que as pessoas podem agregar informações. A informação não pode estar dentro de um computador de uma pessoa. Aqui, nós produzimos um trabalho que o grupo inteiro, né, da turma de mestrado conseguiu um resultado extraordinário. Agora, nós ainda temos mais um desafio de tornar isso público e visível, e depois somar esses dados através de dados abertos. Então, eu acho que é sensacional, né? E também, na linha do que foi dito pela Carolina de ouvir os indígenas, a turma se mobilizou, conversou, identificou indígenas, né, dialogou, perguntou, foi muito interessante. Eu acho que esse diálogo também é sensacional. Ao mesmo tempo que você dialoga, conhece, percebe a realidade, para que você tenha velocidade no resultado, você não faz intervenção precisa sem diagnóstico. O direito tem mania de fazer intervenção sem diagnóstico. E diagnóstico significa base de dados que a gente transforma em informação para tomada de decisão e monitoramento de resultados. Essa é a chave, né? Então, nós estamos
aprendendo a fazer a leitura do direito a partir de um novo olhar, que é um olhar sistêmico, né? E acho que é bem interessante. Enfim, eu falei muito, mas o que eu falei era para dizer a vocês que ficou sensacional. Parabéns, nota 10, excelente, adorei, adorei. Parabéns, parabéns mesmo, mesmo, mesmo. Eu não imaginei que a gente conseguiria chegar a essa consolidação com esse nível de detalhamento. Parabéns, espetacular. Muito bem, parabéns a cada um e cada uma dos mestrandos e das mestrandas. E olha, sensacional. Essa primeira turma aí está nota 10 com louvor, com registro e ficha funcional. Né, Ana Cláudia? Muito bem, muito obrigada. Obrigada, professora. A senhora até estava comentando, né? A turma entrou em contato, inclusive representada aqui pela Andrelise, né? Ela quem intermediou esse contato com o Cretan Kaigang. E a gente também queria agradecê-lo, né? Ele não está presente aqui, mas agradecer por essa aproximação, né? Que ele nos possibilitou em ter com a comunidade indígena, as dificuldades enfrentadas, até para a gente poder entender a partir do pontapé para fazer o trabalho, né? Para desenvolver o trabalho. Então, isso é essencial mesmo. E, professora, com certeza a turma está empenhada para essa publicação e vamos fazer o possível para, de repente, mandar esse trabalho para esse evento. Acho que a gente pode, nós teríamos que só fazer um relatório mesmo, um relatório escrito, sim, né? Poucos slides, mas aí a gente teria que conversar a respeito disso já nos próximos dias. Nosso tempo é curto, mas é possível sim, e acho que a gente consegue levar e despertar uma atenção bem interessante para esse trabalho que foi produzido aqui. Com certeza. A gente vai conversando, a gente vai detalhando isso, né? E o pessoal da turma também, né? Que eventualmente quiser prosseguir aí com alguma pesquisa nessa linha, a gente está à disposição. Muito obrigada, professora. Eu queria parabenizar. Quer fazer um comentário também? Ai, desculpa, doutora Carolina. Eu queria fazer uma pergunta. Anderson. Sim. Pode fazer, professor. Então, eu gostaria de primeiro parabenizar né, os alunos que organizaram esse evento e agradecer a presença, né, de todos aqui, que, de certa forma, a coordenação do mestrado também, né, faz parte dessa organização, então a gente fica feliz com o resultado. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Carolina Santana. Assim, nós temos aqui alguns alunos da graduação também, e eu gostaria que ela falasse um pouco mais para a gente sobre os povos isolados e de recente contato, explicando um pouquinho o que significa isso, né, para quem está entrando agora no direito, e até para algumas pessoas que já estão há muito tempo no direito e nunca ouviram, nunca entenderam exatamente o que significa isso, né? E falar um pouquinho como que está a situação deles em relação ao Covid e quais são as medidas, né, que está se tentando tomar, né, pela sociedade civil de proteção a esses povos. Uhum. Eu respondo já, Ana, ou acho que a Andrelise queria falar? Pode responder, doutora. Depois era só uma consideração, mas como é da parte da Elisa, eu deixo a sua vez antes. Tá bom. Então eu vou responder e vou aproveitar também já para parabenizar também. Eu fiquei super impressionada com o trabalho de vocês. A minha fala sobre a gente sempre ouvir, né, os povos indígenas, ela é uma fala que eu sempre faço, sempre faço, e o trabalho de vocês, ele transparece isso, né? Mesmo antes de eu ir para a aula de vocês e ouvir que vocês tinham conversado com a comunidade, o trabalho ele transparece, né? A gente vê quando o trabalho ele foi dialogado, ele já vem com uma outra carinha, assim. Então, ele transparece isso, né? Que foi um trabalho que foi feito com diálogo mesmo. Isso é bem importante.
Então, mais uma vez, parabéns. Eu espero ansiosamente pela publicação de vocês, porque eu acho que são dados que vão ser super importantes para os povos indígenas, inclusive, porque eu acho que existe às vezes, com relação às políticas públicas, os povos indígenas eles ficam num certo limbo, né? A própria DPF 709, ela, sobre a questão da saúde indígena, né? Ela traz algumas ponderações do ministro Barroso sobre o atendimento dos povos indígenas, né? Então, mas também os povos indígenas têm o seu posicionamento sobre a municipalização da saúde indígena, né? Então, tem um certo limbo com relação às competências, né, estadual, municipal e federal, mas também existe esses entes federados se afastando das suas responsabilidades por sempre colocarem os indígenas como responsabilidade federal. Então, isso acontece muito, especialmente no que diz respeito às atribuições dos órgãos de segurança pública, né? Eu tive o ano passado, eu estive no Mato Grosso do Sul e observei muito isso, assim, existe uma falta de orientação. Eu não estou aqui dizendo que é falta de vontade do policial, entendeu? Estou falando que existe uma falta de orientação clara de quem é a atribuição. Então, a terra indígena ela é propriedade da União e existe um certo mito, uma certa falta de informação e de clareza na informação de que se o crime é comum, é a polícia militar, né, que vai poder ali atender. Então, às vezes, você tem um furto, você tem uma violência contra a mulher cometida dentro de uma terra indígena e a indígena chama a PM e a PM não vai porque diz que é terra da União. Então, assim, você tem uma falta de clareza na orientação e na informação, né? E aí por isso que é tão importante a gente poder compartilhar esses dados, compartilhar informação, ter as informações unificadas num banco de dados. Então, o trabalho de vocês é extremamente importante por isso. Sobre os povos isolados, hoje no Brasil, a gente tem... o Brasil é o país do mundo que mais tem registros de povos indígenas isolados. Existem povos isolados em outros países. E o que são, né, os povos isolados? Seriam povos, no senso comum, as pessoas tendem a achar que são povos que nunca nos viram, nunca tiveram contato, e quando, na verdade, essa não é exatamente a realidade, né? São povos que sabem da nossa existência, a gente costuma dizer que são povos ou fragmentos de povos, porque muitos deles passaram por massacres. Então, são povos que optaram por viver em isolamento ou, por falta de opção, vivem em isolamento. Então, nem sempre a gente usa o termo isolamento voluntário, às vezes é voluntário, às vezes é um isolamento por fuga, por estarem fugindo, né, de uma perseguição ou de uma chacina, né? Tem um dos... Se não for o único julgamento por genocídio que existe no Brasil é contra o povo Yanomami, né, isolado. E então a gente são povos extremamente vulneráveis, brasileiros extremamente vulneráveis, vulnerabilidade epidemiológica, porque eles não recebem as vacinas que nós recebemos, então eles têm essa vulnerabilidade epidemiológica, por assim dizer, uma vulnerabilidade territorial, porque as suas terras sofrem pressão, né, porque são terras com muita riqueza e biodiversidade, então tem um assédio, né, em suas terras, uma diversidade política, porque eles não participam das mesmas formas que nós, da política, né, as mesmas formas que nós participamos, uma vulnerabilidade demográfica, porque são povos que têm são um número menor, né, povos menores, e uma vulnerabilidade que se diz sociocultural também, porque nos contatos, via de regra, muitos
hoje, desde 1987, a política do Brasil é uma política de não fazer contato com essas populações. Antes de 1987, se optava como forma de proteção por fazer contato, né? Então, as terras não eram tão protegidas, você fazia o contato como forma de proteger, atraía essas populações e para protegê-las. Hoje, desde 87, você tem uma política de não contato. Você protege a terra para que essas pessoas tenham autonomia. Então, a forma delas de manifestar a autonomia delas é pelo isolamento. Essa é a forma de manifestação, né? Não é uma forma verbal de vir na esfera pública, ou de falar, ou de votar, mas é uma forma de autonomia e de manifestação pelo isolamento. Então, a política é uma política de proteção territorial para que ali essas pessoas vivam seus usos, costumes e tradições. O Brasil tem 114 registros de povos indígenas isolados. E esses povos, eles estão, na grande maioria, na Amazônia brasileira, né? Amazônia legal, digamos assim. Então, hoje, isso quer dizer que não vai ter o contato? Não, pode acontecer de haver o contato, eles têm autonomia para isso. Então, a ideia não é deixar essas pessoas numa redoma, impedir, né, elas de nos acessarem. Não existe uma autonomia, né? Se eles quiserem fazer esse contato, como recentemente fizeram, esse ano houve um contato no Acre, na terra indígena Caxinauá do Rio Humaitá, eles vão fazer. A ideia é que, pela vulnerabilidade, isso seja da forma mais cuidadosa e controlada possível, né? A DPF 709, ela é uma das formas de tentar proteger essas populações. Ela protege, ela busca proteger a saúde dos povos indígenas como um todo na pandemia, mas uma das vertentes dessa DPF é especialmente voltada para povos indígenas isolados e de recente contato, então que tiveram, né, esse contato não há tanto tempo quanto os demais povos indígenas. E aí isso prevê, bom, é uma política bastante específica de saúde, prevê protocolos de contingência extremamente específicos, extremamente detalhados, voltados para a saúde, voltados para a proteção territorial, e é muito importante que estejam voltadas para a proteção territorial, porque essas populações, antes mesmo da pandemia, já eram vulneráveis. Por conta da vulnerabilidade epidemiológica, alguns povos indígenas, se houver um contato, podem morrer de gripe, né? Existem relatos de morte em 3 dias por gripe, em coma, né? Eles entram em coma e morrem. Então, existe uma vulnerabilidade muito grande dessas populações. Acho que é isso. Andrelise, acho que está respondido, né, professor? Andrelise, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, doutora Carolina. Depois dessa aula da doutora Carolina, eu fico até com vergonha de falar. Na verdade, era só uma consideração a respeito dos dados apresentados para a Elisa, porque como o professor Anderson até falou, que tem muitos alunos aqui do primeiro ano, parece até meio, vou usar essa expressão, meio bobo a gente ter feito aquela pesquisa sobre endereço, CEP, localização dos municípios, mas por incrível que pareça, aos que estão nos assistindo, em pleno 2020, tem município sem site, tem município sem endereço, tem município sem telefone, tem município nos confins do Amazonas, nos confins do Norte e Nordeste, que a gente não tem qualquer comunicação da administração pública. Então, infelizmente, hoje a gente vê muito, e aqui eu trago o que a professora Maria Tereza nos trouxe, a questão da qual a Elisa também faz parte, do DO de transparência,
que a palavra transparência é algo difícil hoje a taxonomia transparência é difícil, né, professora, de se definir, porque transparência para nós do direito é o que está na lei, né, de transparência, e como cidadão comum, transparência é ter tudo aberto, os dados todos informados, só que era muito interessante a gente verificar que alguns municípios não tinham informações quanto a endereço, não tinham informações quanto a telefone, mas eles tinham Instagram, Facebook e Twitter. Então, hoje as redes sociais tomaram conta até da localização georreferenciada do município. Então, não importa onde está o município localizado no mapa, o que importa é que ele tem Twitter, ele tem rede social. Então, se ele chegou ali, se a gente vai, como a professora disse, onde ele vai estar no mapa não me interessa. Me interessa é que a população vai conseguir acessar ele pelo aplicativo e vai ter acesso a essa, entre aspas, falsa transparência. Agora, aos dados, aí a questão, o que ficou difícil e talvez que é interessante a gente explicar, porque a gente pensa o seguinte, hoje é tão fácil a gente colocar um documento em PDF, né? Acho que muitos que estão entrando na faculdade hoje não pensam em um documento só em Word. Nós que pegamos os processos físicos, para a gente fazer essa transposição de físico para PDF, a gente tinha que carregar e muitos arquivos tinham que ser escaneados e o PDF não era, muito menos editável e muito menos localizável. E nós temos ainda municípios, e aí não são só municípios no Norte e Nordeste, são municípios do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que eles são escaneados. Então, fica praticamente quase que impossível você pegar um PPA de quase 500 páginas, que nós tínhamos muitos para analisar, e procurar se lá naquele PPA vai ter uma questão indígena, se vai ter uma questão sobre saúde, né? Nós analisamos, mas fica uma informação que em vez de estar transparente, clara, objetiva, ela fica perdida num documento, e o documento que era para ter visibilidade, ele acaba sendo inócuo, porque ninguém vai querer baixar, porque ele tem lá seus... chega a ter 3 GB, um PDF de PPA, uma LOA, e fora que não estão, como a própria Elisa falou, não estão nem no site da prefeitura, não estão nem no site da Câmara Municipal, e você tem que ir atrás do diário municipal do município para ver se eles chegaram a publicar. Então, assim, para vocês que viram ali os dados depois de estruturar, parece assim, que absurdo, eles fizeram uma pesquisa de mestrado, procurando endereço e links, por incrível que pareça, tem municípios ainda em 2020 no Brasil, que a gente nem sabia que existiam os municípios, isso é fato, mas que eles não estão no mapa, né, porque eles não têm site assim, e não tem mesmo site nenhum de administração pública, seja a prefeitura, seja a Câmara, e a gente entrou em contato, às vezes tem até tem um WhatsApp, você consegue às vezes até falar com o prefeito, e ele te responde que, infelizmente, ele não tem, como a professora falou, o mínimo de dinheiro público para um site para essas informações estarem disponíveis. Então, era só essa contribuição para que não transparecesse que a gente começou, assim, de informações que parecem tão bobas por uma pesquisa de mestrado, que parece que, assim, que estaria disponível para qualquer pessoa, mas não, essas informações, infelizmente, não estão estruturadas em pleno Brasil do século XXI, né? Em pleno Brasil de 2020. Então, em plena âmbito de nós falarmos de transparência, nós temos questões ainda antes do portal de transparência para ser falado, que é bem isso, o que a gente precisa para que essas prefeituras, pelo menos, coloquem os seus dados disponíveis para a população, não só para pesquisadores, mas como cidadão comum, para que eles consultem esses dados, né? E aqui nós estamos falando até dos dados de Covid, dos dados de saneamento básico, esses dados de políticas públicas básicas, vamos dizer assim, quiçá as políticas mais de inovação, tecnologia, que quem sabe nem cheguem a eles terem o seu conhecimento. Era só essas considerações, né? Muito importante as suas considerações, porque realmente foi um desafio, né? Esse levantamento todo de dados e a pesquisa nos sites de cada município.
Muito obrigada, Andrelise. Gostaria de saber se alguém tem alguma consideração, algum questionamento para as palestrantes. Gostaria de oportunizar as considerações finais da professora, da doutora Carolina, da doutora Elisa, se quiserem. Deixo a palavra. Então, acho que, professora, fique à vontade. Bem, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizá-los e parabenizá-las, trabalho espetacular, maravilhoso. Precisamos dar visibilidade, que a Andrelise falou que agora é fato, né? Às vezes nós estamos discutindo transparência quando tem um precedente e não existe o portal. Nós estamos falando de invisibilidade das comunidades indígenas, dos povos isolados. E, de fato, será que é uma turma de mestrado em Direito, né? Alguém havia parado para pensar a respeito ou ouvido, né? Notícias, em rádio, em TV, alguém fala isso? Alguém fala dos índios isolados, ou de recente contato, ou das populações, das comunidades indígenas no Brasil? A gente vê todo dia notícia de que existe incêndio na floresta, tem incêndio no bioma do Cerrado, no Pantanal, né? O incêndio existe, mas o incêndio e a floresta é o objeto. Os sujeitos são as pessoas que moram na floresta. E essas pessoas que moram na floresta, elas ainda estão muito invisíveis no nosso país. Assim como, né, outros segmentos de populações tradicionais que precisam ter visibilidade. E dar visibilidade a essas pessoas significa ouvir as pessoas, não fazer nada sem que elas sejam ouvidas, mas, ao mesmo tempo, reunir dados e informações para provocar uma tomada de decisão muito assertiva. É muito assertiva, é muito estratégica e é muito pontual. Não são petições quilométricas que vão resolver algo tão complexo. E, às vezes, é melhor não escrever tanto. É melhor preencher uma planilha. É melhor detalhar esses dados até a vírgula. É importante pensar no plano de ação, porque quando você pensa no plano de ação, você está enxergando o problema e a forma de resolver esse problema. Então, esse repensar, ele é fundamental, até mesmo para que o direito comece a conversar com as novas ferramentas aí de tecnologia, trabalhar com predição de dados, com inteligência artificial. Não existe inteligência artificial sem inteligência humana. É a inteligência humana que conduz a criação de algoritmos de inteligência artificial. Por isso, eu acho que o trabalho que vocês fizeram, para mim, assim, sensacional, maravilhoso, e espero que, né, tenha servido para vocês, assim, para reflexão mesmo, reflexão de direitos humanos, reflexão de desenvolvimento sustentável e reflexão de como podemos, a partir desses dados, trabalhar a intervenção. Aí talvez a intervenção jurídica, né? Intervenção jurídica, regulação, atos de regulação. E eu vejo também uma questão muito importante, que ela meio passa ao largo, que é a questão da responsabilidade criminal das pessoas que estão invadindo essas terras. É crime permanente, e é necessário que alguma coisa seja feita com o uso de tecnologia. Uma coisa é ouvir o que as comunidades indígenas estão dizendo e elas identificam e apontam o problema. Outra coisa é materializar isso através de fotos, registros fotográficos, ata notarial, documentos
que subsidiem a materialidade do que é necessário para o julgamento dos processos, para a instauração de inquérito, para o julgamento dos processos penais. Acho que a questão criminal é uma questão que precisa ganhar ênfase, porque, afinal de contas, no último arrasto que a gente tem aí é a prática de ilícitos criminais. Os ilícitos criminais precisam ser coibidos no país. Aí sim você permite que as pessoas vivam, né, no ambiente onde elas pertencem, sem o risco dessas invasões. Pensar que também as comunidades que invadem as terras indígenas também muitas vezes são pessoas pobres, são pessoas carentes, são pessoas que precisam da tutela do Estado. E que a gente precisa entender se naquele município, se no município vizinho, existe alguma área, uma terra devoluta da União, alguma área, né, que pendente de destinação pela União, pelo Estado, pelo município, para saber como é que você faz esse movimento, como você acomoda essas pessoas em um outro local. Então, esse tipo de reflexão também precisa ser feito através de mapas, né? E esse mapeamento, esse detalhamento, essa conexão de informações, ela se dá sempre através de bases de dados e, preferencialmente, bases de dados abertos com várias informações de vários órgãos e poderes, né? E acho sempre, repito, que a matrícula no registro de imóveis pode ser a nossa grande chave, porque a matrícula no registro de imóveis, ela amarra essa realidade ao locus territorial, a terra. Todas as informações, elas precisam estar agregadas ali. Seria muito mais fácil para um juiz requisitar quero uma certidão atualizada do registro de imóveis com historicidade, todos os fatos, o histórico de tudo que está acontecendo em relação àquela terra. Enfim, e buscar, né, nessa questão aí das vulnerabilidades, que a Carolina se refere, das vulnerabilidades epidemiológicas, territoriais, demográficas, políticas e tudo mais, a gente precisa de uma taxonomia de vulnerabilidade territorial a partir do número de hectares desflorestados. E nós precisamos de uma taxonomia também do sistema de justiça para verificar em relação aos processos que existem no sistema de justiça, quantas denúncias do Ministério Público, quantas ações de defensoria ou das procuradorias ou decisões judiciais, com a métrica hectares. Como é que eu vou medir por número de hectares essas ações? A métrica tem que ser a mesma. Se o desmatamento e o desflorestamento é em hectares, se a meta que o Brasil precisa atingir até 2030 é em hectares, nós também precisamos medir o que os atores do sistema de justiça estão fazendo em hectares. A unidade de medida é a mesma. E esse raciocínio da matemática não é o raciocínio do profissional do direito. Por isso, esse raciocínio matemático preciso de como medir é fundamental para o direito. Aí a intervenção é precisa. Enfim, eu acho que foi uma grande experiência. Não sei se a experiência foi tão válida assim para os mestrandos, né? Porque foi uma experiência bem diferente do habitual. Mas eu espero que tenha contribuído. Certamente vocês contribuíram muito para o país, para a mudança dessa realidade que está aí. Não perdendo tempo com a visão crítica de criticar e criticar e de criticar, e sim de estudar e propor. A partir desse estudo, vocês têm condições de propor soluções. Muito obrigada. Parabéns. 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 Muito obrigada, professora. Acredito que a gente... fica à vontade, Lívia. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a organização do evento e também a professora Maria Tereza por ter nos ensinado as ferramentas de estruturação de dados, a metodologia 5W2H, que realmente é uma metodologia que funciona para a solução de problemas.
a professora nos ensinou no mestrado o uso dessas formas de estruturação de dados que realmente vão nos auxiliar, não só nos auxiliaram nessa pesquisa da temática indígena, mas também vão nos auxiliar em qualquer pesquisa, no que a gente quiser pesquisar, usando essa metodologia que a professora nos ensinou, realmente é de grande valia. Então, muito obrigada, professora. Queria só agradecer também ao convite, muito obrigada, parabenizar a todos. E também falar só para, já que estão falando da metodologia, né, a professora Maria Tereza sugeriu no âmbito da DPF que fosse utilizada a metodologia. Se vocês quiserem olhar nos autos da DPF 709, tem o IDOC 202 ou 203, e foi feita com base nessa metodologia. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil fez a sugestão de como construir barreiras sanitárias nas terras de isolados e de recente contato com base nessa metodologia. Ficou bem bacana, uma tabelona, assim, e de fato ela dá uma ideia muito melhor do que o texto, né, assim, visualmente. Então, acho que é bem legal para ver na prática também e lá dentro dos autos, né? E mais uma vez, muito obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada. Então, acredito que a gente já possa caminhar para o encerramento. Encerramos com chave de ouro, né? Com esse tema tão instigante e que, com certeza, professora, despertou muito interesse e encantamento de todos nós. Gostaria também de agradecer ao coordenador, né, do curso, a coordenação, ao professor Anderson, por nos oportunizar a organização desse evento, aos meus colegas também, a Andrelise, Luciana, Priscila e Felipe, que também organizamos juntos, né, e participaram nos dias anteriores. E agradecer a todos os presentes, agradecer especialmente a professora, a doutora Carolina e a Elisa, que palestraram, as contribuições da Andrelise e do professor Anderson, e agradecer a todos pela presença e por nos oportunizar estarmos aqui nessa noite. Muito obrigada a todos.